Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E o Ação Nacional de hoje fala sobre as Santas Casas. Eu recebo aqui o pastor Irã Pimentel, que é coordenador geral de mobilização de recursos da Santa Casa de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Ação Nacional. Júnior, eu que agradeço. É muito bom estar aqui com vocês e agradecer também, aqueles que estão nos ouvindo nessa programação e a oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa saúde em nível nacional, porque as Santas Casas estão em todo o Brasil. Com certeza, pastor. Olha, aliás, o senhor falou saúde nacional, né? E a saúde no Brasil, ela vai bem? Vamos começar com essa pergunta mais geral, né? Excelente. Primeiro, seria interessante a gente conceituar muito rapidamente o que é saúde. Porque quando a gente pergunta, a saúde vai bem? Geralmente a pessoa diz, eu não estou com uma dor. E não é disso apenas que nós estamos falando. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar bio, psico, social, ambiental e espiritual. Espiritual no sentido da pessoa crer em algo a mais. E esse bem-estar completo, ele é cuidado dentro de uma rede, a gente chama de RAS, Rede de Atenção à Saúde. Neste sentido, a rede no Brasil tem problemas sérios e é disso que nós queremos falar um pouquinho aqui nessa oportunidade, como melhorar essa rede no Brasil. Tá, até o senhor falou disso, né? E as Santas Casas, né? Eu acho que a gente tem uma estrutura, que nem o senhor vai vir falar bastante sobre essa experiência, que o senhor vai aprofundar mais aqui durante o programa, especificamente sobre um projeto que deu certo na Santa Casa de Valinhos, que hoje está se expandindo para diversas outras. Mas hoje no Brasil, como é que é essa questão da saúde, os hospitais, né? Situação deles de viver? Excelente. Né? Porque a gente fez um programa aqui, acho que, se não me engano, ano passado aqui na Ação Nacional, e eu acho que, se não me engano, era 7 Santa Casas ou 9, se não me falha a memória, gente, que eram fechadas anualmente, né, em todo o Brasil, por falta de dinheiro, realmente, de recursos, né? Entrava em falência mesmo, né? Sem dúvida. Então, eu vou retomar o conceito de RAS, Rede de Atenção à Saúde, ESF, Estratégia de Saúde da Família, UBS, UPA, Centro de Especialidade, Hospital Geral e Hospital Quaternário. Isso é a rede. Esses dois hospitais sistema aqui... Sistema de saúde que a gente tem sistema hoje de saúde no Brasil. No Brasil, e que este conceito é o melhor conceito no mundo. Ah, é? É o melhor conceito no mundo. Olha que interessante. Porque isso. O ambiente, ESF, Estratégia de Saúde da Família, o ambiente ele promove saúde. Então, deve vir olhando a saúde desde o local onde a pessoa mora. Porém, dentro dessa rede, quando alguém precisa internar, aí começa o grande problema. Ou seja, o Hospital Geral e o Hospital Quaternário, o Brasil tem 6.600 hospitais e um total de 440 mil leitos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil precisaria de um mínimo de 600 mil leitos. Nossa! Ou seja, o mínimo de 3 leitos a cada 1.000 habitantes. Na saúde, o leito, o médico, o enfermeiro, tudo tem a ver com a população, com os habitantes. Então, o Brasil precisaria de 600 mil leitos e tem apenas 440 mil leitos. Quando nós vemos no Brasil as pessoas deitadas nos corredores, tem sim alguns problemas de administração, mas é falta de leito mesmo. E eu vou dividir agora esses 440 mil que existe hoje em 3 grupos de hospitais, para a gente poder focar nas Santas Casas. O Brasil, então, tem o hospital público, é aquele hospital que só atende o SUS e é feito com dinheiro do município, do estado, da federação. Hospital público, 2.100, 2.200 hospitais. O Brasil tem um hospital particular privado com fins lucrativos. Este hospital, alguém monta o hospital, o objetivo é o lucro. Tem vários espalhados. Atende 2 públicos, tem mais ou menos 2.000 hospitais, 2.080 aproximadamente. Talvez nesse momento tenha mais alguns, porque está vindo capital estrangeiro investindo nessa área. E o Brasil tem 2.300 hospitais filantrópicos. Dentro desses 2.300, aproximadamente 1.700 Santas Casas. Desses 440 mil leitos que o Brasil tem hoje, que precisaria de 600 mil leitos, 170 mil leitos estão nos hospitais filantrópicos.
O que está faltando, 100 e poucos mil leitos aqui, é que é o grande problema. Porque para construir um leito, Júnior, no hospital público, do chão até internar alguém com centro cirúrgico, com UTI, com imagem, gasta-se um mínimo de R$500 milhão para se construir um leito. Ou um leito. Um leito no setor público. Então é por isso que não se constrói os leitos que estão faltando. Mas não acabou o problema. Gasta-se R$500 milhão, depois de construído, R$500 milhão para manter por ano. Todos os anos, R$500 milhão, estamos falando do setor público. Este hospital vai contratar 7 até 11 funcionários por leito. E o município não consegue, o Estado, bancar essa contratação. Este hospital vai envelhecendo cada vez mais, as pessoas vão ter umas dificuldades enormes, e depois de todo este custo, que só atende 50% da população, principalmente no Sul e no Sudeste, aquele que não tem plano de saúde e não faz o seu pagamento particular, a cidade, o município, ele perde de 5 a 8% de produtividade quando tem o hospital público nessas características e não tem um hospital filantrópico na cidade, contra este hospital público que atende um público só. O hospital filantrópico atende 5 públicos, o SUS, o particular, plano de saúde, convênio e gratuidade. Há um ganho em cadeias e são responsáveis por 170 mil leitos no Brasil, os hospitais filantrópicos, e responsáveis por 1 milhão de empregos diretos e indiretos. Nossa, que estrutura! Olha só, o senhor explicando agora, dá para ter uma clareza, né, mais profunda da importância, então, das Santas Casas e entre outros hospitais filantrópicos que existem no país. E aí nós ficamos muito felizes desta abertura em nível nacional, não é, que está sendo dado aqui na TV Século XXI, porque esta maior rede de hospitais congêneres do mundo, que são os hospitais filantrópicos e as Santas Casas, estes hospitais sofrem uma pressão muito grande porque a população, na sua grande maioria, pensa que ele é público. A Santa Casa. Isso, esse é o grande problema. Então, alguém na população, ele não está bem com o governo de plantão. E ele associa o hospital filantrópico ao governo de plantão sem perceber. Acontecem alguns problemas aqui. Primeiro, ele não desenvolve o senso de pertencimento. Ele não tem a consciência que o hospital é dele. Depois, sem querer, ele acaba atacando pelas redes sociais o hospital que é dele. E também ele não investe nesse hospital conforme orienta a lei que diz respeito à saúde, a Lei 8080 e a nossa Constituição. Então, esse programa, nós vamos aqui trabalhar um pouquinho para mostrar para a população que esse patrimônio extraordinário chamado Hospitais Filantrópicos e Santas Casas no Brasil é de cada um de nós e como nós podemos trabalhar com esses hospitais no nosso município, inclusive aumentando a produtividade, melhorando a economia de onde nós moramos. Sim. Olha, a gente vai falar sobre isso, tá? No segundo bloco aqui do Programação Nacional, nós vamos mostrar para vocês, é um projeto que deu certo, né, que começou aqui na Santa Casa de Valinhos, né, que nós vamos esmiuçar para você mais à frente, né, pastor? E aí a gente vai explicar direitinho como é que foi esse projeto, né, para vocês entenderem do que o Irã está falando aqui para nós. Bom, na sua visão, qual a importância da saúde para uma cidade, não apenas para o indivíduo? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Excelente. Isso é muito interessante, porque quando nós pensamos em saúde, a pessoa pensa, eu estou com uma dor, não estou com uma dor, estou com alguma dificuldade, mas o conceito de saúde, nós falamos no início, é o bem-estar bio, não é a parte física, psico, relacionamento social, ambiental e espiritual. O ambiente, ele tem muito a ver com a nossa saúde. Quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, o ambiente inteiro era nós. A gente não sabia diferenciar. Normalmente, não é? A psicanálise diz que até os 7 anos a criança ainda compreende isso. É natural, mas não é verdade, não é? A gente cresce, não é? E fica adulto, 30% a 40% do ambiente tem a ver com o nosso bem-estar. Então, quando nós temos este conceito de saúde, nós trabalhamos o nosso hospital, que é de todos nós, o Hospital Filantrópico. Ele atende os 5 públicos da cidade
E esta cidade, ela passa a produzir muito mais, desenvolver a sua economia, mas ela desenvolve uma capacidade de relacionamento social. Lembra que saúde é o bem-estar também social? Por exemplo, quando nós temos a Santa Casa de Valinhos, alguém está lá internado e você pode passar lá no horário do almoço, você pode passar no final do expediente, você pode passar numa folguinha que você tiver no seu horário de trabalho, porque este hospital filantrópico é quase que uma extensão da família de cada cidadão de uma cidade. Então ele acaba agregando a sociedade, melhorando a economia, fazendo com que o gestor público gaste bem menos e tenha apenas o custo variável e não o custo fixo. Porém, nós precisamos fazer um projeto de recuperação do hospital filantrópico, porque quando eu olho para um hospital caindo os pedaços, todo sujo, eu não quero que aquilo faça parte de mim. Esse é o conceito do plano diretor 20 anos em 2, que eu creio que a gente vai falar aí nos próximos blocos. Sim, sem dúvida. A gente vai aprofundar esse assunto aí no próximo bloco. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, né? E no bloco seguinte nós vamos falar sobre esse plano aí, né? 20 anos em 2. 20 anos em 2. Em 2. Porque na saúde tudo você planeja 20 anos à frente e tem que fazer as bases o mais rápido possível. A gente vai discorrer um pouquinho isso. Vamos lá então. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.